a gente não tenha uma disciplina única, né, que fale sobre avaliação. Então, nós vamos iniciar um trabalho aqui com vocês, que vocês já vão entender como que vai funcionar. Tá? É um pontapé inicial para algo que a gente quer trazer para vocês assim em formato de bônus, tá? A mais durante a especialização. Então, a nossa fala hoje vai ser só o início de algo que a gente vai entregar para vocês, então, no final da nossa fala. Daí depois vocês vão ficar sabendo melhor, tá bom? Mas é algo legal, vocês vão gostar. Bom, eu vou deixar o Márcio se apresentar, né? Porque eu já fiz a apresentação, não preciso mais falar, tá bom? Olá, pessoal. Bom dia. Antes de tudo, eu gostaria de falar que é um prazer estar aqui com vocês nesse momento de reflexão e também adiantar, como a professora Manuela, né, disse, que esse nosso momento é um ensaio de algo maior que ainda será discutido durante o curso, né, a respeito da avaliação, e falar também a respeito do desafio que nós temos aqui de conversar com vocês, né, sobre um tema tão complexo, um tema tão necessário e um tema tão importante que é a avaliação no período em que a gente vive, né, dentro, né, desse processo, né, que nós chamamos aí de contemporaneidade. Então, gostaria de deixar bem claro para todos que a nossa tentativa aqui é fazer com que todos nós possamos refletir sobre o processo avaliativo, mas não de uma forma isolada. Pensar o processo avaliativo enquanto parte, né, de um processo maior que é o ensino-aprendizagem como um todo. Não tentamos também trazer algo engessado, né, muito pelo contrário, quando nós pensamos na avaliação fora da caixa, né, é uma tentativa de pensar de uma forma um pouco mais crítica também, não trazendo receitas, até porque nós não temos receitas, porque além da complexidade da avaliação, nós estamos falando com professores de diversas regiões do estado do Paraná, então do Paraná inteiro, e sabemos que o nosso Paraná, né, é rico em sua cultura, em suas diferenças, em suas aproximações também, então nada, né, e ninguém melhor do que vocês para conseguir pensar e refletir a respeito do que nós estamos conversando e depois colocar em prática lá na realidade em que vocês estão. Então, seria muito, seria assim, algo nada bom se nós apresentássemos algo como se fosse aquilo correto ou aquilo a ser apresentado por todos, né? Não, nós sabemos disso, trabalhamos isso, entendemos, né, essa complexidade. Então, que fique claro assim, que a nossa tentativa aqui é uma tentativa mesmo de reflexão a respeito dessa temática tão importante. Então, convido vocês a pensar a avaliação fora da caixa, né? E nos movimentos híbridos. E, para tanto, nós vamos conversar aqui, tá? Então, não vai ser 20 minutos de um, 20 minutos de outro, 30. A gente vai conversar, tudo bem? Então, vamos lá. O que nós vamos discutir nesse painel, né? Inicialmente, nós vamos abordar o que nós entendemos, juntamente com o professor Charles Hadji, que é uma referência que nós trazemos para vocês hoje, sobre avaliação da aprendizagem. Partindo desse pressuposto, a gente entende e defende como ele, né, a avaliação na perspectiva formativa, tá? E depois, que tem relação com o nosso bônus aqui, né, depois desse nosso ensaio, pensarmos em propostas avaliativas, formativas, na perspectiva da educação digital. Tá bem? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Então, vamos lá, Márcio. Tá. Inclusive, nas propostas, nós temos uma convidada especial, né, professora, que vem aqui participar também desse diálogo tão importante. Eu trouxe o livro também para mostrar para vocês e depois nós indicamos também aqueles que, né, possam ir até uma biblioteca para ter acesso. Também vamos disponibilizar algum material a respeito dele, né? A avaliação desmistificada do professor Charles Hadji, né? É uma referência que nós escolhemos. Sempre quando nós falamos em avaliação, né, logo vem, né, entre os diversos autores que discutem o tema, né, o Lucchesi, que também é um autor que nós gostamos e também pensamos a partir de sua perspectiva,
Mas nesse momento nós escolhemos o Charles Rady, principalmente, né, pelo aspecto formativo da avaliação, que é a nossa intenção aqui nesse momento de reflexão, né? Trouxemos uma nuvem de palavras aqui a respeito, né, da avaliação. Quando pensamos em avaliação formativa, o que nos vem em mente? Várias coisas, né? Eu acredito que muitas coisas que vocês pensaram podem, inclusive, não estar aqui, né? E a avaliação ainda, infelizmente, ela tem, né, de alguma forma, né, causado algum tipo de estranhamento, algum tipo de medo, ou entre nós, ou principalmente entre os estudantes. Quando eu falo nós, é quando nós estamos na posição de estudantes também, né? Por exemplo, se eu pedisse ou comentasse com vocês que logo após o nosso encontro, todos nós faremos uma avaliação sobre as temáticas do encontro, isso causaria algum estranhamento, né? Uma prova, por exemplo. Claro que isso não vai ocorrer, né? Mas, nossa, uma avaliação, uma prova, e agora? Quanto que eu preciso tirar? Vale nota? Não vale? Porque nós temos em nós, né, aquilo impregnado a avaliação enquanto uma mensuração, né, enquanto para mensurar aquilo que nós sabemos. E nós sabemos que a avaliação, né, ela traz isso também, mas ela não é só isso. Ela na verdade, é minimamente, né, se nós pensarmos a avaliação enquanto mensuração, é um pedacinho dela, né, inclusive é algo que nós trazemos uma crítica também nessa perspectiva. Então, a avaliação envolve aprendizado, dificuldade, feedback, reflexão, que eu coloco aqui como uma das palavras-chave também, né? Conhecimento, aprendizagem, verificação e avaliação, sobretudo, ela é diagnóstica, né? Principalmente quando nós pensamos nos protótipos didáticos, na sequência didática, né? A professora Maria Aparecida comentou aqui, né, falou da sequência didática do Doze Chinelvili, né, naquele livro Gêneros Orais e Escritos na Escola, em que o primeiro momento, né, da sequência didática, na apresentação da situação, produção inicial, nós temos um diagnóstico para depois uma escrita e uma reescrita de textos. Então, a avaliação enquanto diagnóstico também faz parte, né, do nosso cotidiano. Outra palavra que não está aqui, que eu gostaria de comentar com vocês, quando nós falamos em avaliação na perspectiva formativa, é a palavra desafio, né? Por quê? Pensar a avaliação nessa perspectiva também é um grande desafio, porque envolve muitas questões, como nós sabemos, né? Envolve, inclusive, a nossa forma de pensar a avaliação, a nossa forma de concebê-la, e principalmente a partir do contexto em que nós vivemos, né? A partir da escola em que nós vivemos e desses processos avaliativos, né, como um todo. E a defesa de Charles Rady, tanto a nossa, né, com certeza de vocês também, é que a gente possa caminhar, então, na perspectiva da avaliação formativa, para além da mensuração, né? Então, o que significa isso? Que a todo momento nós precisamos diagnosticar para formar, né? E isso é o que a gente tem feito também no ensino superior, tá, gente? Nos cursos de pedagogia, nós dois somos professores do curso de pedagogia, e cada vez mais nós temos que estar sentando com o nosso acadêmico e revisitando a todo momento conceitos básicos. Ontem nós estávamos falando aqui, né, e muitos professores vieram nos procurar, dizendo assim: prof, nós temos alunos no 6º ano que não sabem escrever, né? No 9º, outra prof está trazendo. E aí a primeira coisa que eu disse para ela, nós também somos professores de estágio, também estamos lá, tivemos muito tempo na educação básica, né, alfabetizadores e tudo. Eu disse assim, bom, vejam que esse é um problema que a gente traz da onde? Lá dos anos iniciais. Eu estou indo para os anos iniciais com as minhas alunas, um exemplo lá em Chapecó, tem salas de 1º ano com 40 alunos, gente. 40 alunos, né? E aí, a gente não tem só, né, brasileiros, a gente agora já tem estrangeiros. Com certeza aqui também tem,
né? Temos estrangeiros. O que a gente está tendo que fazer? Ofertar ainda, vamos pensar assim, disciplinas de língua portuguesa, ensino de língua portuguesa para estrangeiros, lá na universidade. Tá? Eu tenho alunos, por exemplo, que têm dificuldade na leitura. Não sei se vocês conhecem alguém, né? Leitura, interpretação, escrita de frases. O que eu estou tendo que fazer? Trago para junto de mim, aumento o meu tempo lá de orientação e tem que refazer. Isso é formar esse meu aluno, né, numa perspectiva diagnóstica. Então, a gente tem recebido, nos anos finais e no ensino médio, né, crianças e jovens que realmente têm esse problema. Mas estou dizendo, nós também estamos recebendo eles lá na universidade. E eles vão ser os futuros professores dos filhos, netos, sobrinhos nossos, né? Graças a Deus, eu tenho com os meus filhos as minhas ex-alunas e graças a Deus né, são professoras maravilhosas. Mas nem todo mundo tem isso, não é verdade? É? Então, assim, nós precisamos saber dividir as coisas também. Mas nós também estamos tendo esse trabalho lá dentro da universidade. Porque nós recebemos esses aqui também lá, né? Então, a perspectiva diagnóstica, ela é formativa a todo momento. A avaliação não é só instrumento, ela é principalmente diagnóstico, né? Então, nessa perspectiva, é por isso que a gente trouxe essa nuvem de palavras, mas se a gente fosse criar uma nuvem de palavras aqui, sairia em outro formato, né? É só para traduzir para vocês que realmente isso precisa estar ali na mente de vocês a todo momento. É um instrumento ou é diagnóstico? É instrumento ou é diagnóstico? Tá? Vamos lá, então. Também ouvindo a professora Manuela conversar, né, e lembrando das palestras que nós já tivemos, quando nós pensamos em avaliação também nessa complexidade, é importante pensar que no contexto em que nós vivemos hoje, né, é nosso papel também pensar e construir, inclusive, esse conceito de avaliação, né? A partir do que nós já temos, a partir do Lucchesi, a partir do Radi, a partir de outros autores que nós conhecemos, construir esse processo, né? Construir esse conceito também, né? Ouvindo as histórias também, lembrei agora do meu sobrinho, né? Ele tem muita dificuldade na leitura e na escrita, principalmente. Agora ele foi para o ele tem 7 anos, né? Então está ele está no 2º para o 3º ano, né? 7 aninhos, isso. Foi falar 7 anos, falei 7º, né? E ele tem muita dificuldade na leitura e na escrita, mas ele consegue pegar o celular da mãe dele, desinstalar o WhatsApp para servir um joguinho lá para ele, né? Ele está ainda, né, silábico ainda, né? Não está alfabético ainda, ele consegue fazer isso. Aí ontem na palestra, quando nós ouvimos, né, a inteligência artificial aqui falando com o professor, eu pensei, quando ele descobrir a inteligência artificial, como que vai ser, né? E aí, dentro desse processo avaliativo, né, numa avaliação, por exemplo, pode ser que ele não se saia muito bem na leitura e na escrita, mas, né, na questão do letramento relacionado às questões da tecnologia, ele já está à frente, muitas vezes, de muitos de nós, né, em algumas questões. Então, como pensar a avaliação num mundo em que a tecnologia está aí, não tem como fugir, porque ela faz parte do nosso dia a dia, né, e é algo que veio para ficar, isso a gente sabe. E aí, dentro de tudo isso, a nossa visão de mundo, a nossa visão de sociedade, a nossa visão de escola, ela determina, é um dos determinantes, e também ela influencia a forma como nós pensamos a avaliação. Não tem como nós pensarmos na avaliação pela perspectiva formativa se nós não pensamos a escola pela perspectiva formativa, ou se nós não temos uma escola dentro de uma perspectiva formativa. Então, aí entra o desafio também para nós pensarmos como um todo, né? Aí, dentro do processo de avaliação das aprendizagens, logo no início do texto, o Radi ele fala para nós
que é importante nós pensarmos a avaliação, né? Pensarmos que a avaliação ela precisa estar a serviço das aprendizagens. Olha que amplo, né? E que riqueza pensar a avaliação a serviço das aprendizagens. Porque ela não serve apenas para mensuração, como a gente já falou. Ela serve para nos mostrar alguma coisa, né? Em alguns casos, como nós precisamos, nos momentos, né, de avaliação, dessa mensuração, dessa nota, mas principalmente porque a avaliação, quando ela é formativa, de acordo com o autor, ela também é informativa, no sentido de que nos informa alguma coisa enquanto professores, o que eu preciso melhorar em minha prática, o que eu preciso fazer para que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto consiga entender determinado objeto de aprendizagem, por exemplo, conteúdo como um todo. E a criança também, a partir do nosso feedback, a partir do nosso retorno, porque a avaliação ela precisa ser retornada para o aluno, né? Ele precisa também desenvolver nele essa autonomia de perceber o que ele não sabe e o que ainda nós precisamos trabalhar, né? O que precisa ser aprendido. Então, a avaliação ela é um ato intencional. Sendo um ato intencional, ela pode ser feita, inclusive, a partir de uma brincadeira, né? Não apenas de uma prova, né? Que o nome já nos causa algum tipo de medo ou estranhamento, e principalmente para as crianças, né? Percebam, quando nós temos prova, né? As perguntas que nós recebemos na universidade, a primeira coisa, e lá na escola também, vale nota? Tem recuperação? O que vai cair na prova, por exemplo? Alguns alunos, né, gente, isso falando por experiência própria, os pais vêm nos contar, né, os alunos, os pequenos, né, que até o ano passado também estava na educação básica. Meu filho não dormiu por causa da prova. Na escola, né, e na universidade, os estudantes hoje também têm muitas crises de ansiedade pensando a avaliação também, porque pensam a avaliação a partir dessa mensuração. Olha, ela vai dizer o que eu sei e o que eu não sei, né? Então, ela sendo um processo intencional, ela pode ser realizada de diversas formas, até porque, né, se nós pensarmos a avaliação da forma como era pensada no início dos anos 2000, hoje com a inteligência artificial já é algo muito difícil de se pensar, né? Até porque, em muitos casos, os próprios alunos eles nos ensinam algumas coisas dentro, né, da tecnologia. E aí ela deve ser auxiliadora, né, no processo de ensino e de aprendizagem. Por que de ensino e aprendizagem? Porque ela nos auxilia enquanto docentes e auxilia também as crianças, né, como um todo, dentro, né, desse processo de crescimento. Aqui tem uma palavrinha-chave do professor Carlos Hadi, que você mencionou, Márcio, que quando a gente entende, então, que a avaliação ela precisa ser, né, participar de um ato de informação. Vou voltar de novo lá para quem eu recebo lá na universidade. Professora, mas eu te entreguei o trabalho. Por que eu não ganhei 10? Eu disse, então, tu sentas aqui, lê para mim o que... Não, eu sei o que é, mas não está escrito aqui. Eu disse, pois é, mas quem recebe isso é quem? Eu. Eu não entendi. Tu entendeu o que tu escreveu aqui? Não, não entendi, mas o que tu quis dizer? Eu quis dizer isso, aqui. Tá. Então tá, agora a gente tem que desenvolver essa competência de escrita, né? Então, às vezes, até na elaboração daquela defesa de forma oral, ainda também faltam coisas. E aí eles entendem aquilo que eu já falei lá no início. É uma avaliação formativa, de formação contínua. Então, não é porque eu estou usando um instrumento X ou Y lá, né, que é só pela entrega que tu vai ter nota máxima, né? Então, até isso nós temos que desmistificar. Por isso a gente gosta tanto dessa obra, né? Porque a gente começa a repensar. A avaliação desmistificada é nós repensarmos sobre o que nós estamos falando. Então, ela tem que ter informação. Quando ela tem informação, ela é o quê? Intencional. O aluno tem que entender que aquilo tem que ter uma intenção. Né? Os nossos pequenos já perguntam,
para que eu preciso disso para a minha vida? Para que eu vou aprender isso? Não falam os filhos de vocês, sobrinhos? Ah, tá. Todo mundo fala isso, nós também perguntávamos isso, né? Agora, falta essa informação, não só apenas, por exemplo, para as questões avaliativas, né? Mas por que um tipo de instrumento? Por que eu uso esse tipo de instrumento? Por que eu estou usando? Como que eu posso potencializar esse instrumento? Então, até o que nós vamos apresentar para vocês faz parte desse movimento de experiências que a gente está tendo com vocês, com outros, com os nossos alunos, né? E faz parte de todo esse processo intencional. Isso aí, desmistificar esse processo é torná-lo menos misterioso, menos algo assim que cause algum tipo, né, de medo, algum tipo que não fique tão claro, né? A ideia é pensar a avaliação de uma forma clara, né? E aí o autor ele vai dividir a obra em 2 momentos, né? No primeiro momento ele vai falar do aspecto da compreensão, né? Pensar a avaliação a partir de conceitos filosóficos, teórico-práticos também a respeito do ato de avaliar, né? Pensando em ações necessárias para tornar a avaliação formativa, principalmente, como falei, como comentei, pelo seu aspecto informacional também. Ele deixa claro para nós que a avaliação formativa ela também nos informa. E aqui, né, pessoal, né, nós pensamos a avaliação de uma perspectiva crítica, indo além daquilo que nós já desenvolvemos ou conhecemos, mas pensando de uma forma, né, mais crítica. Aí, dentro, né, do foco 1, né, dentro dessa compreensão, ele pensa a avaliação e traz a avaliação pelo seu aspecto multidimensional. E olha como isso é rico, porque a obra é de 2001, né, se nós pensarmos, né, nesse caráter multidimensional hoje, né, é muito maior, né? Hoje, né, a sociedade em que a gente vive, o dia a dia em que a gente vive, o acesso às tecnologias, como nós falamos, e a própria escola hoje, ela se modifica a cada momento, ela vive esse movimento, né, híbrido, como nós conversamos. Então, né, dentro desse contexto da avaliação, né, multidimensional, nós pensamos a avaliação relacionada ao ato de aprender, né? Mas não que o ato de aprender esteja relacionado com a avaliação também, como o autor deixa claro, né? A questão da avaliação com intenção formativa, com intencionalidade, né? O que eu pretendo, o que eu quero, o que eu busco. Então, a partir disso é importante nós pensarmos nos projetos que nós estamos desenvolvendo, nos projetos de intervenção, que vocês todos, né, já fizeram lá na disciplina do professor Dante, num primeiro momento, na disciplina de Laboratório 1, depois pensaram também algumas questões na disciplina do professor André, né, e agora pensando a partir disso com a professora Terezinha, e lá na frente pensando novamente com a Terezinha em pesquisa 2. Então agora um esboço, né, praticamente, né, do que nós estamos desenvolvendo e a partir do que já foi feito para lá na frente, né, pensar. Então, quando nós falamos em avaliação aqui, estamos falando em nossa prática em sala de aula, estamos falando também, principalmente voltado aqui ao projeto que vocês estão desenvolvendo. Então, e aí, outra questão importante é pensar a avaliação dentro de uma perspectiva qualitativa, que já está lá na LDB, né, como vocês sabem, né, pensar a avaliação enquanto formativa, cumulativa, sempre, né, pensando os aspectos qualitativos sobre os aspectos quantitativos, né? Bom, o segundo foco é o agir. Então, primeiro, compreender todos os aspectos relacionados aos conceitos, revisitar aquilo que a gente já sabe, né, pessoal? E melhorar ainda mais o nosso repertório sobre avaliação. E aí ele diz, olha, agora está na hora então de agir, ou seja, aceitar a avaliação como esse pressuposto, né, para a gente ajudar o sujeito a construir um determinado conhecimento. Mas não só o nosso aluno, mas a gente mesmo, né, porque a gente vai conhecendo as pessoas, as formas e os estilos de aprendizagem, né?
E aí, nessas condições, eu acho que vem muito de encontro ao que a gente estava dando de exemplo aqui para vocês. Primeiro, ele defende que nós precisamos esclarecer os alunos sobre esse processo de aprendizagem. Qual é o caminho deles aqui? Informá-los sobre o caminho de aprendizagem deles. É essencial. Senão eles vão chegar, professor, eu entreguei o trabalho, quero 10, só porque eu entreguei. Não é só isso. Ao mesmo tempo em que nós sentamos do lado, conversamos, dialogamos com esses sujeitos, nós precisamos começar a não nos limitar, né, Márcio, a práticas muito estereotipadas e que, de uma certa forma, vão dizer para ele, olha, a avaliação é nota, se tu passou, tchau. Já me falaram lá na universidade, viu, é o seguinte, tu dá a prova, passou, passou, não passou, mas e esse sujeito? Ele é humano como eu? E eu passei por isso também, eu sei como é que é. Quem é ele? O Márcio tocou num assunto, gente, que é muito caro para nós, tá? Cada vez mais nós temos recebido jovens doentes, que tu é o apoio dele, porque ele não tem esse apoio em outro lugar. Então, e eles serão professores, e eles vão ter que apoiar outros, não é verdade? Vão ter que ser a base de outros. Então, nós temos que ajudá-los aqui. Essa é uma posição minha, particular. Eu faço isso, eu sei que o Márcio também faz, né? Mas se a gente fizer diferença na vida de uma pessoa, e essa fizer na vida de outra, e assim por diante, quem sabe a gente ajude alguém, né? Mas quando a gente começa a não se limitar só às formas estereotipadas de dizer o que fazer, como fazer, eu acho que a gente já torna tudo muito mais transparente, né? E com sentido e significado. Aí eu volto lá aos meus estudos vigotskianos, né? E começo a entender que só vai ter significado se tiver antes sentido. Primeiro sentido, depois o significado, né? Então, nesse sentido, eu acho que o rádio ele dialoga muito também, né, com os nossos estudos vigotskianos. E aí, nesse caminho, ele defende esse fio condutor de nós ajudarmos os sujeitos a desencadear novos comportamentos, novas formas de observar os objetos de ensino, novas formas de interpretar esses objetos de ensino e também de comunicar aquilo que eles estão aprendendo ou ainda não aprenderam. Para nós, não é o que ele sabe e o que ele não sabe, não. É o que ele sabe e o que ele ainda não sabe. E se eu sou professor, quem tem que ajudar nesse processo de mediação sou eu. Eu escolhi estar aqui, né? Então, nesse sentido, aí eu vou sentar do lado e vou ajudar a remediar as dificuldades. Se nós não fizermos o nosso papel, gente, né? Ele sempre vai passar para outro e assim por diante. Nesse sentido, a gente só pode tornar isso real quando nós pensamos no diagnóstico para formar, diagnóstico para formar. Esse é um movimento, né, para tornar esse processo real. E aí, principalmente, gente, como nós falamos aqui também com professores de diversas áreas, né, do conhecimento, professores, gestores, quando nós pensamos, né, nessas reflexões, nós aliamos aquilo que faz parte também da nossa área. Por exemplo, as questões da biologia, né, o que atua como eixo norteador, por exemplo, dentro da biologia, né, da língua portuguesa, que é minha área também. Eu sou pedagogo e sou professor de língua portuguesa. Então, eu penso a leitura, a oralidade, a escrita e a análise linguística, né? E como que fica a avaliação, né, por esses eixos aí, quando eu penso essas
4 questões, né? Dentro da leitura, da escrita, da análise linguística e da oralidade, por exemplo. Na matemática também, né? Dentro da gestão, nos projetos desenvolvidos por muitos gestores aqui, que nós temos assim nos encantado com tantos feedbacks e tantos projetos que, quando nós pensamos que eles estão sendo escritos, eles já estão sendo desenvolvidos e a avaliação entra ali também, né? Então, só gostaria de dizer que dentro da complexidade que nós conversávamos com a Manuela para falar aqui sobre avaliação, né, também entra essa rica experiência que vocês têm, aquilo que vocês vivenciam, né? Então, o que vocês sabem, o que nós estamos dialogando e aquilo que nós vamos ainda aprender, tudo isso junto pode contribuir de uma forma muito significativa para pensar a avaliação dentro de uma perspectiva formativa, tá bom? Então, acredito que isso faça a diferença, mas principalmente por vocês, porque vocês nos possibilitam a pensar a avaliação dentro de um aspecto teórico-prático também, né? Não só teórico, como nós estamos aqui, mas prático principalmente. E aí isso me faz também pensar nos desafios que nós temos, tanto na avaliação quanto em diversos outros, né, diversas outras questões, e me faz lembrar o Vasquez, né, quando ele fala da praxis criadora, que nós, enquanto seres humanos, nós temos aí essa facilidade de nos adaptar e buscar o melhor, buscar nos adaptar em diversos espaços em que nós estamos para resolver diversas situações problemáticas que nós vivenciamos também, né? E aí entra principalmente, né, o processo avaliativo, como nós falamos, enquanto uma parte, gente, né, do processo de ensino-aprendizagem como um todo, né? Bom, vamos lá, vamos. Vamos extrapolar um pouco as experiências, tá? Para representar todos vocês aqui, eu gostaria de chamar uma colega de vocês, tá bom? Rivalene está por aí? Minha convidada especial. Ah, vem aqui, palmas para a Rivalene, vem cá. Agora eu vou conhecer ela pessoalmente. Pode deixar a tua bolsa aqui com as meninas. Isso. Venha, querida. Primeiro um abraço, né? Prazer, tudo bem? Querida, seja bem-vinda, tá? Bom, por que ela está aqui? A gente recebeu vários projetos. Vem aqui, querida, vem aqui. A gente recebeu vários projetos de vocês, né? Olha minha mão gelada, você viu? Projetos de vocês, né? Todos maravilhosos. E a gente fez um sorteio, assim, né? Aleatório. E ela está representando hoje aqui vocês para falar um pouquinho sobre a experiência dela lá com aquele projeto inicial de intervenção. Mas por que eu trouxe ela para falar aqui? Então, ela vai falar brevemente qual que foi a ideia dela, do projeto. Por quê? Porque depois vocês vão ajudar ela, tá? Então, prestem atenção qual era a ideia inicial dela, do projeto de intervenção lá do Dante. Ela é professora de matemática, né? E ela vai contar aqui brevemente para vocês e depois vocês vão ajudar ela. Depois eu vou explicar como é que vai ser, tá bom? Então, vamos lá. Pode ser. Vem aqui no centro para eles te verem. Aqui, isso. Então, vamos lá. Pode falar. Bom dia a todos. Como a professora falou, meu nome é Rivalene, sou professora de matemática do núcleo de Venceslau Braz, Norte Velho do Paraná, né? E falando com vocês aqui, eu fico emocionada até. Então, meu projeto, eu buscava um aluno protagonista, né, que realmente se inteirasse do assunto entre pares, trabalhando da maneira em que a CED nos pede, através de jogos, através do uso de tecnologias, e que ele pudesse sanar as dificuldades que apareceriam durante aquele trajeto com os próprios colegas. Então, quando apareceu a oportunidade de fazer esse projeto, eu pensei em tudo isso, e aí me veio à mente trabalhar com alunos de um 7º ano que tenho no Cívico Militar, com números inteiros e metodologias inovativas.
E pensando nisso, eu optei por trabalhar com rotação por estações. E nessas estações, então, eu trabalhei com resolução de problemas, outra estação, resolução de exercícios, outra estação, eu optei por trabalhar com um vídeo do YouTube, em que eles assistiriam o vídeo e depois ou fariam um resumo ou fariam as ideias, os tópicos, através de um Jamboard. E em uma outra estação, aí diferente do que eles fariam através da tecnologia, eu, através das pesquisas, eu construí um jogo em que faria uma soma zero, já que estaria trabalhando com números inteiros. E construí o tabuleiro, né? E eles fariam ali, tipo, mão na massa, podemos falar, né? Mão na massa e... Então, através dessas rotações, né? Eles estariam trabalhando e, ao mesmo tempo, eu estaria avaliando o que eles fizessem das diversas formas. E, assim, foi muito positivo o resultado desse trabalho. Eu consegui aplicar ele em sala de aula, vendo que os alunos, assim, se interessaram muito. E aqueles que tinham dificuldades, de uma certa forma, em interpretar problemas, eles tiveram a chance de resolver exercícios e, ao mesmo tempo, brincar com o conteúdo no mão na massa. Então, foi isso que nós conseguimos fazer. Muito bem! Obrigada, querida. Mas agora você fica aqui, porque é isso que eles vão fazer, ó, para te ajudar. Vão me ajudar. Vão ajudar. Agora, hashtag ajude a Riva, tá? É Riva que te chamam? Riva. Riva, viu? Então, assim, ó, como vocês podem ajudar ela a pensar em estratégias de avaliação formativa fora da caixa para essa intervenção? Entenderam o contexto da intervenção, certo? Como poderíamos pensar em estratégias na perspectiva da avaliação formativa para ela? Como que nós vamos fazer, Riva? Olha lá. Eles vão compartilhar conosco no Flipgrid, que é o que vocês vão usar depois, tá, nessa disciplina. Agora de pesquisa, tá? Então, vocês vão fazer um teste. O que eu fiz aqui? Eu criei uma sala nossa. Eu já tenho 130 alunos. Eu tenho 130 alunos de ontem. Mas vocês vão receber isso lá nos grupos também. Fiquem tranquilos, tá? Depois, passa aqui, a gente vai lançar nos grupos, daí vocês vão poder fazer com mais calma. Tentem fazer aí durante uma semana, é um exercício, tá bom? Não é nada obrigatório, é um exercício. Nessa sala, que é PDE ao Vivo Foz, nós temos 4 salas. Então, aqui embaixo, fale sobre suas experiências de avaliação fora da caixa. Às vezes não, tenho certeza que vocês fazem avaliações diferentes. Vocês podem contar para a gente aqui, para a gente se inspirar, né? Comentários sobre o uso do Flipgrid, se vocês quiserem falar para a gente como que foi usar o Flipgrid, podem gravar ali também. E aí dê ideias de avaliação para o projeto de intervenção 1, que não é o caso de vocês, que foi da turma anterior. Vocês vão dar ideias para a Riva aqui, ó. Dê ideias de avaliação no projeto de intervenção 2. Quando vocês clicarem ali na salinha, na mini sala, vai aparecer um botãozinho assim, ó, registrar. Essa plataforma, ela grava o vídeo teu ali na própria interface, tá? E aí tu vai ter lá 2 minutos para fazer a tua defesa. Oi, Riva, tudo bem? Eu sou fulana de tal. Olha, eu tive tal ideia aqui para ti, tu poderia fazer isso, isso, isso e aquilo. Aí, quando a gente assiste o vídeo, do lado dá para fazer os comentários. Então, Riva, ó, tu já tem uma tarefa também. Riva, responder. Márcio e eu, nós vamos responder vocês lá, tá bom? Como que vocês se inserem aqui no Flipgrid? Vocês podem abrir uma página na internet ou vocês podem baixar o aplicativo. Eu, particularmente, gosto do aplicativo, é bem fácil de usar.
É leve também, é bem tranquilo, tá? E vocês entram pela conta Google de vocês. Tem uma outra forma, eu acho, Google ou Microsoft, alguma coisa assim, tá? Mas vocês já vão ter acesso com o QR Code. Mas lembrem, se vocês não conseguirem aqui, daqui a pouco vai chegar lá no grupo e vocês têm um tempinho aí para dar conta disso. Tá bom? Querida, muito obrigada. Deus te abençoe agradeço. muito. Obrigada, tá? Você leva ela para ali? Sendo gentleman, né? Você viu? Ele é. Muito bem. Para nos inspirar, então, agora vem, né, Márcio? Aquele momento do bônus. Fica lá daquele lado, melhor. Então é o seguinte, gente. Eu e o Márcio pensamos em algo assim, ó, como ele diz, né? Esse é só um ensaio, vai ficar gravado também, né? Para quem não pôde estar aqui presente. Mas é o nosso primeiro ensaio para começar a falar sobre propostas avaliativas formativas na perspectiva da educação digital. Então, para isso, nós montamos uma disciplina, um cursinho para vocês, como bônus. Não é obrigado a fazer, primeira regra, não é obrigado a fazer. Faz quem quer. Qual o tempo? Nós vamos lançar no final de junho, todos vão receber, tá? Vocês vão estar inclusos lá. Qual é o tempo de fazer o curso? O tempo que vocês quiserem, ele vai ficar open, tá? Vai ficar aberto. Mas nós vamos trazer o quê? Algumas discussões que vocês também já vivenciam aqui, mas mais ampliadas, com repertório maior, tá? Vamos falar sobre grupo de estudo articulado, estudo de cenários, Canva colaborativo, mapa conceitual colaborativo, rotação de textos. Aqui é só algumas ideias. E aí, a gente trouxe também... o Ivânio e o Ivo Dickman são irmãos gêmeos. E o Ivânio mora no Rio Grande, o Ivo mora em Chapecó, é meu amigo. E aí eu adoro o material deles. Eu falei, Márcio, vamos disponibilizar porque eles têm muito material interessante, gratuito, tá? Então, assim, às vezes são ações que vocês já fazem no presencial e nós podemos tornar isso digital ou a partir de um movimento híbrido, tá? Então, nós podemos melhorar o repertório do que vocês já fazem lá na sala de aula, tornar isso mais ativo. Então, nesse curso, é isso que a gente vai trazer para vocês, tentando inspirá-los. Tudo bem? Então, a gente deixa os nossos contatos aqui, né, no Instagram, o meu e do Márcio, e como uma forma, assim, já de me despedir de vocês. Eu quero agradecer imensamente, né, por vocês estarem aqui ativos. A gente tem essas luzes aqui, mas eu enxergo vocês um pouco, né? Estarem muito ativos e comprometidos, pessoal. Acho que essa é uma palavra, né, é forte, mas é necessária. O comprometimento nosso como professor. A gente tem que revisitar isso sempre. Então, muito obrigada mesmo. E, Márcio, mais uma vez, obrigada por você estar comigo, tá bom? Pessoal, eu também gostaria de agradecer e comentar que o curso bônus que a professora Manuela nos falou, ele não faz parte da nossa grade da especialização, então por isso que ele é um bônus. Então quem resolver, quem quiser depois fazer o curso, tem uma certificação, algumas horas a mais, né? Mas é algo que fica a critério de vocês, então. Mas nós gostaríamos muito que vocês participassem, porque sempre é um momento de reflexão, né, a respeito de uma temática tão complexa, na atualidade tão importante também. Então, obrigado pela atenção de vocês, né, obrigado por nos ouvirem até o momento e espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Tá bom?